Olá, vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje é o capítulo 8, poliedros. Os sólidos geométricos que vamos estudar neste capítulo estão inseridos no nosso dia a dia. Seus usos vão desde a embalagem até a construção civil. Quando uma indústria pretende fabricar uma embalagem para um determinado produto, ela deverá avaliar qual a embalagem melhor se enquadra à sua necessidade, pois nem sempre a embalagem que tem o menor custo, por exemplo, pode ser a mais ergonômica, ou seja, que aborda questões de vida do trabalhador, né, com o objetivo de prevenção de acidente. No início do nosso livro, fala também um pouco sobre esses poliedros. As inúmeras obras de engenharia, arquitetura, a imensa quantidade de formas, elas estão dentro do nosso dia a dia. Muitas formas reais são encontradas, né, no nosso cotidiano, como embalagem de produto, construção. E vocês podem estar lembrando de outros sólidos geométricos, quais são figuras tridimensionais idealizadas pela geometria. Veja algumas fotos de objetos que constituem formas reais. O forno micro-ondas é um paralelepípedo retângulo, o globo terrestre é uma esfera, a lata de atum é um cilindro, a casquinha de sorvete é um cone. Então, o poliedro é a reunião de número infinito de polígonos plano, onde cada lado de um deste polígono é também lado de um e somente um outro é polígono. Se um poliedro qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em, no máximo, 2 pontos, dizemos que esse poliedro é convexo. Os sólidos geométricos são figuras definidas no espaço tridimensional, como eu já citei, certo? No espaço 3D. Isso porque existe a possibilidade de obter comprimento, largura, profundidade, certo? Geralmente, a profundidade é chamada de altura. Já nas figuras geométricas definidas no espaço bidimensional, não proporciona essas medidas de comprimento e largura. Os sólidos geométricos são divididos em dois grandes conjuntos. Aqueles que possuem curvas em uma constituição conhecida como corpo redondo e aqueles apenas formados por planos, conhecidos como poliedros, objeto de estudo deste capítulo. Vejam bem que os elementos de um poliedro possuem face, laranja, vocês estão vendo aí, arestas, que é essa partezinha azul, o vértice, que é esses pontinhos de encontro. Já falei sobre isso nas aulas anteriores. As faces são formadas por planos em um poliedro, as arestas são os segmentos de retas e os vértices são os pontos de encontro das arestas. Neste cubo aí, veja só que ele possui 6 faces, 12 arestas e 3 vértices. Poliedros e corpo redondo, para a gente ficar um pouquinho mais ciente do que é cada um. Nesse nosso exemplo aqui, são os poliedros, são os formados apenas por superfícies planas, vendo? Plana. Já os corpos redondos, todas as superfícies dele não são planas, ele tem curva, né? Ou seja, eles rolam. Vamos começar falando sobre o prisma. O prisma é um poliedro convexo, com faces laterais planas, ou seja, os paralelogramos. Além de bases poligonais congruentes, ou seja, possui o mesmo tamanho e forma, e paralela, ele compõe os estudos da geometria espacial. É importante relembrar que o poliedro é uma superfície formada por polígonos planos. Os prismas possuem nomenclaturas diferentes de acordo com o polígono de suas bases. Vamos lá, então. O prisma triangular, quadrangular, as bases são formadas por quadrado. O triangular, as bases são formadas por triângulo. O hexagonal são formadas por hexágonos. E o prisma pentagonal são formadas por pentágonos. Elementos de um prisma. Vamos lá. Um prisma é composto dos seguintes elementos: base, altura,
arestas, arestas de base, arestas laterais e faces laterais, certo? Arestas laterais e faces laterais. Considere essa imagem. A partir dela é possível identificar os seguintes elementos: as bases das regiões poligonais, a altura está de H, a altura H entre os planos alfa e beta, as arestas AB, BC, CD, DE, EA, A', B', assim sucessivamente, as arestas laterais, A', B', B'. As faces laterais são os paralelogramos, A, B, linha. E assim a gente conhece os elementos formados por um prisma. O prisma tem inclinação das arestas, que é uma diferença que diferencia os prismas. Dessa forma, eles podem ser retos ou oblíquos. Vamos lá. Suas superfícies são construídas de polígono, tem pelo menos 2 polígonos congruentes contidos no plano paralelo e os outros polígonos são paralelogramos. O prisma oblíquo, que é essa imagem aqui que vocês estão vendo, as arestas são oblíquas aos planos da base. O prisma reto, se as arestas laterais são perpendiculares, planos à base. Então, vamos lá. O oblíquo, as arestas formam um ângulo diferente de 90 graus e o reto, a medida da altura é igual à medida das arestas. Já os prismas regulares é um prisma reto, sua base é um polígono regular, assim é considerado um prisma regular somente todos os seus lados apresentarem a mesma medida e todos os seus ângulos internos forem congruentes entre si. Veja esse modelo aqui. O paralelepípedo, que a gente vai falar agora, é um tipo de sólido geométrico que tem 3 dimensões: altura, largura e comprimento, que integra também a classe dos prismas. Em outras palavras, quando um prisma tem base em formato de paralelogramo, 4 lados e segmentos paralelos de mesmo tamanho, é chamado de paralelepípedo. Quando esse paralelepípedo é reto, recebe o nome de paralelepípedo reto-retângulo. Também pode possuir todas as faces quadradas. Ele também receberá o nome de cubo. Um paralelepípedo também é um prisma reto, é chamado de paralelepípedo reto. Se as bases de um paralelepípedo forem retângulo, então ele será chamado de paralelepípedo retângulo. Veja aqui as imagens. Esse aqui, né? E esse aqui. Veja este outro e este outro. Então, o paralelepípedo retângulo à esquerda e o reto do retângulo à direita. O paralelepípedo reto à direita e o oblíquo à... Perdão, reto à esquerda e o oblíquo à direita. Cálculo da área. Nosso foco de estudo é mais para calcular mesmo a área dos poliedros. O cálculo da área os principais cálculos desses sólidos é encontrar a área da base total, certo? E aí, de acordo com a figura, essa figura que a gente trabalha aqui, a gente tem A, B e C, que são as arestas, ó, A, B e C são as arestas, certo? E pode ser determinada, né, essa área total por esta fórmula aqui, ó. AT é igual a 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 BC. Por quê? Veja que eu tenho esse daqui, AC, AC, são iguais. Então, eu tenho 2. AB, eu tenho 2. E BC, eu tenho 2. Então, a área da base é dada por este cálculo. Lembra que eu tenho que calcular B vezes A para achar a área deste retângulo? Do mesmo jeito. Então, se eu quero achar a área total deste, eu somo a todos os das minhas áreas. Veja esse exemplo no nosso livro didático. Considere um contêiner mostrado na imagem, está aqui, ó, que tem dimensões 8, 4,5 e 3 de largura. Suponha que o dono queira alugar esse contêiner a uma pessoa e que ele cobra, ele considerado uma pessoa, né? Ele quer contratar uma pessoa para pintar, para ficar bonitinho. E aí a pessoa vai cobrar 4,50 por superfície metro quadrado. Então, quanto é que o Onofre vai pagar, né? Quanto é? Então, vamos resolver esse problema proposto. Primeira coisa, eu tenho que achar a área
de cada espaço. Então, eu vou achar aqui, ó. Aqui, tá vendo as quantidade, a profundidade, o comprimento, todas as dimensões, né? Então, AT é igual a 2 vezes AB, mais 2AC, mais 2BC. Então, 8 vezes 4,5. Tá vendo aqui? Eu vou calcular esse aqui, ó. Essa parte de baixo. Depois eu calculo, somo com esse cálculo aqui. E depois eu somo com esse cálculo aqui. Aí eu obtenho, certo? Quando eu multiplico 8 vezes 4,5, 8 vezes 3, 4,5 vezes 3, eu obtenho 36, 24, 13,5. Quando eu multiplicar 2 vezes cada um desse, eu vou obter 72, 48 e 27. Quando eu somar tudo, eu vou obter 147 metros quadrados, que é vezes, cada metro quadrado é 4,50, eu calculo, então ele vai ter que desembolsar R$ 661,50. Simples, né? Aí agora a gente vai para o cálculo da medida da diagonal, sabendo que A, B e C são as medidas, são as dimensões, tá certo? Comprimento, largura e altura. Nessas possibilidades, a gente pode traçar aqui a diagonal, tá vendo? E determinar, que é determinada por essa expressão aqui, essa formulazinha. Não vou entrar na construção dessa fórmula, porque nesse momento não dá tempo. Mas a gente pode rever isso em outro momento, sem problema nenhum. Por exemplo, a gente traz para você a dimensão 2 centímetros, 1 centímetro, 3 centímetros. Então, a gente tem. Quanto é essa diagonal? Se a gente tem 2 centímetros, 1 centímetro e 3 centímetros. Aí, a gente usa a fórmula. A ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Quando eu somo tudo, eu vou encontrar que a minha diagonal mede 14. E o cálculo do volume, como é que também a gente acha de um paralelepípedo? Vamos lá. É dada por esta fórmula aqui, ó. Profundidade vezes largura vezes altura. Então, a gente calcula os 3 valores, multiplica entre si os 3 valores e obtém. Considerando que eles vão ter esse exemplo aqui no nosso livro didático, A8, B4,5 e C, que é o mesmo exemplo do container, do exemplo anterior, a gente, para calcular o volume, basta multiplicar, né? 8 vezes 4,5 vezes 3. E aí a gente encontra o volume, que é 108 metros cúbicos. É cúbico, gente, porque temos 3 valores sendo multiplicados. O cubo, né, também é um paralelepípedo, só que tem o formato de aresta que são iguais. Em virtude disso, a diagonal será determinada por uma forma só dele, que é D igual a lado vezes raiz de 3. Se um cubo possui aresta de 4 centímetros e a sua diagonal é 4 raiz de 3, então a gente pode dizer que se cada lado mede 4 centímetros, logo sua diagonal mede 4 raiz de 3. Só para a gente justificar aqui o que realmente está dizendo no exemplo. Agora é com vocês. Exercitem o que aprendemos nas nossas aulas e até a próxima aula.